sejam todas bem-vindas. Hoje é o 4º episódio do nosso podcast O Papo é Delas, depois de uma pausa necessária para cuidar da nossa rotina, ajeitar as nossas agendas, mas estamos aqui de volta, eu e a minha amiga e parceira, terror do meu sedentarismo, linda com esse corpo, Maria Eugênia. Estamos aqui para mais um episódio especial com 2 pessoas queridas, porque o agosto acabou, mas a gente não pode nunca deixar de falar sobre amamentação, puerpério, cuidado com a mamãe e com o bebê depois do parto. Então, eu vou já apresentar nossas convidadas. Amiga, olá, dar as boas-vindas de volta para as nossas... Estamos de volta depois das férias, né? Nossa segundo semestre de temporadas aí de gravações. E bem como a Dana falou, a gente está entrando aí no outubro, né? Então, mama continua sendo um assunto importante. E aí eu gostaria de agradecer a presença de vocês, Georgette, que cuidou aí muito de mim. Acho que a gente vai ter muita coisa para conversar, né? Então vamos começar esse bate-papo. Então, gente, estamos aqui com a queridíssima Georgette, minha amiga famosíssima na cidade de Manaus, mais conhecida como Gota de Leite. A Georgette, que é fonoaudióloga, né? Responsável pela parte de... Como é que chama, amiga? De reabilitação oral, cuidados com a amamentação. Todo mundo conhece a foto dela, tá lá, ela com umas lindas tetas, assim, de almofada, assim, coisa mais fofa. Rainha das tetas. Rainha das tetas. Seja muito bem-vinda, amiga. E das línguas. É verdade. E estamos aqui também com outra pessoa, outra personalidade das mães de Manaus, que é a Tiaise, querida. A Tiaise é fisioterapeuta, osteopata. Nós vamos já falar para vocês que não conhecem a osteopatia, explicar qual é o papel da Tiaise e da osteopatia para os bebês, para as mamães no puerpério. Então, meninas, sejam muito bem-vindas, se apresentem. Obrigada pelo convite, a Dana, a Eugênia. É um privilégio estar aqui falando desse tema tão relevante que, como você falou, o agosto acabou, mas a amamentação é um tema para ser falado, debatido, orientado o ano inteiro. E agora, não menos importante, vamos entrar no Outubro Rosa, né, que é o mês dedicado à prevenção do câncer de mama, então também tem tudo a ver com a amamentação, né, que não deixa de ser, pelas pesquisas aí, um fator que protetor, minimiza e protege as mamas contra o câncer de mama, né, doutora? Isso, exatamente. A Georgette disse que hoje ela vai hablar aqui nesse podcast. Eu vou hablar todo. Muito obrigada, meninas, pelo convite, né, para esse espaço para falar um pouquinho da osteopatia, que é o que eu respiro, que é a minha vida, mas que todo mundo quer entender um pouquinho, porque eu tô cansada de chegar lá, a fono me mandou aqui, mas o que é isso? Né? O que a osteopatia faz? Não sei nem por que eu vim, né? O porquê que eu tô aqui eu não sei, mas mandaram, eu tô aqui, né? Mas a gente tá aqui para somar um pouquinho no que diz respeito à amamentação e todo esse período também, né, do puerpério, da mãe, que tudo que diz respeito ao binômio, a gente precisa trabalhar com muito carinho, né? Que chique, amiga. Então, a gente acha que a gente pode começar falando exatamente sobre isso, da osteopatia, que eu acho que é uma coisa que gera muita dúvida e as pessoas não entendem, na verdade, não conhecem. A gente vai já conversar sobre as nossas experiências pessoais com a osteopatia, mas assim, só falando, eu não conhecia, não sabia dos benefícios, descobri quando tive minha filha, mas eu queria que você explicasse, assim, mais ou menos o que é osteopatia. Bom, a osteopatia é uma especialidade hoje da fisioterapia, tá? No Brasil, uma especialidade da fisioterapia fora, a maioria dos países da Europa, Estados Unidos, já uma formação, tá? É uma especialização bem longa, você precisa ter a formação em fisioterapia e são mais em torno de 5 anos e meio de formação. E depois que você termina essa formação, você tem os adendos, que no meu caso a pediatria, né? Então, para ir um pouquinho mais específico. E a osteopatia é uma ciência que, através de técnicas manipulativas, ela vai identificar disfunções, tensões, desequilíbrios de todo o sistema do corpo. Isso falando não só especificamente do bebê, mas do adulto, né? Então a gente vai entender quais são as causas de sinais e sintomas, ou seja, doenças, e vamos procurar, através dessas técnicas, normalizar, equilibrar essas disfunções para que o corpo comece a funcionar de uma forma adequada,
para que a gente mantenha o equilíbrio e se livre dos sintomas, né, de todas dos problemas das doenças. Legal. Acho que exemplificando, assim, para vocês entenderem, sabe, é muito comum a gente ouvir, ai, doutor, eu não amamentei meu bebê porque ele só mamava de um lado. Ele só ficava, eu dava o outro lado, ele saltava, ele dava o outro lado. Então, muitas vezes, quando você vai avaliar os pediatras, né, é um bebê que pode ter um torcicolo, ou dependendo de como ele estava todo o período gestacional posicionado na barriguinha, ele tem dificuldades para assumir o outro lado, né, ficar viradinho para o outro lado, por exemplo. É nessa parte que a Chase entra, né, amiga? Que a osteopatia entra para reorganizar o corpinho do bebê, porque ele fica todo amassadinho, né, lá dentro, o bichinho. Toda a parte estrutural e sistêmica também, porque a gente fala osteopatia, já pensa logo em osso, né? E realmente vem disso daí a nomenclatura, mas não é. A gente olha todos os sistemas do corpo, né? Seja a parte estrutural, visceral, todo o sistema craniano. E isso é muito importante, né? Sempre que uma mãe chega pra mim, eu começo a perguntar como que foi a gestação. E às vezes elas não entendem muito bem. Como que aquele bebê ficou posicionado dentro do útero? Se era um bebê que mexia ou não se mexia, por quê? Lá durante o tempo de formação, o posicionamento em que ele foi, né, sendo gerado, pode já ali fazer algumas tensões nesse corpinho, algumas preferências de lateralidade, alguns bloqueios que depois do nascimento vai refletir em toda essa mecânica que a gente precisa desenvolver para o amamentar, por exemplo. Isso eu não sabia, desde da gestação. Desde a gestação. Inclusive, algo que é muito importante, que a gente vem estudando muito agora, são os reflexos primitivos, né? Certo. Aqueles reflexos que a gente espera logo ao bebê nascer, reflexo de busca, de sucção. O bebê, ele começa a desenvolver dentro do útero. E um bebezinho que se mexia pouco, uma mãe que precisou de muito repouso, alguma coisa assim, ainda nesse período gestacional, reflete no desenvolvimento desses reflexos. Tudo interligado, na Isso. Verdade, né? Então, às vezes, o bebê, ele nasce com algumas dificuldades dentro desses reflexos, dentro dessa parte sensorial, que vai também impactar nessa mecânica que ele precisa desenvolver pro amamentar. Mas, Tia, deixa eu te perguntar, porque assim, realmente a osteopatia, assim, é engraçado, porque eu tenho um filho de 10, uma de 8 e tive agora os bebês. E como assim, em 10 anos tanta coisa mudou? Né? Eu consigo, assim, né, sou nova, tenho um garotinho, mas assim, em 10 anos, quando eu tive o Bernardo, a gente não tinha essa orientação, né? E aí, acho que nos últimos 5, assim, isso ficou mais evidente. Mas aí eu te pergunto, uma boa avaliação, vamos supor uma mãe que ela tá com um pouco de dificuldade, eu queria assim, uma opinião de vocês, que como vocês enxergam assim, a osteopatia, ela tem que ser encaminhada frente a um problema, ou uma mãe, ela pode, não, olha, o ideal era que todos tivessem uma avaliação pra gente de repente detectar algo muito prematuro, para alguma situação mais à frente. Como que você vê isso? Essa eu respondo e ela complementa. Pronto. Essa já é uma que eu quero falar. Deixa eu falar. É minha vez agora, é minha vez. Eu fui pontuando aqui, mas vai lá, vai. Então, assim, quando o neném nasce, o primeiro reflexo que ele tem que exercitar é o de sucção, né? Como a via de alimentação. E aí, bebês, por exemplo, bebês grandes, bebês gig, bebês que ficaram encaixados já no canal vaginal, no canal de parto, desde 5 meses, por exemplo. Entendi. São bebês totalmente tensionados, são bebês com dificuldade de abertura de boca, são bebês que já nascem com o que a gente chama de um padrão mordedor. Ele não sabe sugar, ele sabe só apertar, porque ele passou ali metade da vida dele, ele intrauterina preso, tenso. Então ele não tinha amplitude de movimento, ele não se movimentava, ele não virava a cabeça de um lado, a cabeça do outro. Então não é incomum, né, Charles? Eles nasceram com a cabecinha em torre. Né? Que aqui na minha região chamam de cupuaçu. Depois tu dá o nome técnico, tá? Mas pra mim a cabeça é de cupuaçu. Então é aquele neném que ele tem dificuldade na amplitude da abertura de boca, que ele vai pegar o mamilo da mãe, ele vai literalmente prender com os rebordos gengival, com a gengivinha. Ele não sabe sugar, simplesmente porque ali onde ele estava encaixado limitava todos esses movimentos para ele. E aí quando ele nasce, que ele tem que exercitar a função, é quando a mãe começa a sentir o impacto, sentir as dores, sentir um machucado muito precoce, dor toda vez que vai amamentar. E mesmo se fazendo todos os manejos na área, na fonoaudiologia, a gente precisa do suporte da osteopatia, que ela vai realmente
trabalhar essas tensões globais do neném. Que ele não é só uma boca, né? Sim. Ele é um corpo sistêmico que está tudo interligado. Aí a gente entra no que é a filosofia da osteopatia. A gente fala assim, a estrutura governa a função. E a função determina a qualidade dessa estrutura. Então, se eu tenho ali um bebezinho que for formado e tem uma estrutura que tem alguma disfunção, essa função sofreu impacto. E vice-versa, se eu tenho uma função que está ali alterada, ela está impactando por essas tensões a estrutura. Então a gente precisa trabalhar muito em conjunto, né? Por isso que a gente faz aí uma via de duas mãos quando diz respeito à amamentação, e a Fono tem trabalhado muito com a osteopatia, né? E respondendo às questões do tempo, né? A osteopatia não é algo novo, né? Se a gente falar em formação de osteopatia, ela começou lá em 1800 e tanto. Porém, estudos mais relevantes e mais direcionados para a pediatria começaram há mais ou menos uns 26 anos atrás, principalmente na Europa. Então, é algo muito novo se a gente comparar, né, a medicina. Com certeza. E até essa formação chegar no Brasil demorou um pouco. Então, hoje nós temos aí 2 ou 3 escolas de referência que vão abordando essa área da pediatria. Por quê? Técnicas que a gente trabalha com um adulto, que nem eu falei, a gente tem uma formação longa, termina essa formação, a gente está pronto para atender um adulto. As técnicas que a gente usa no adulto, a gente não vai usar num bebê. Porque a anatomia é totalmente diferente. Né? E um bebê RN de poucos dias para um bebê de 6 meses é totalmente diferente. Então a gente precisa caminhar dentro dessa anatomia, porque a osteopatia trabalha com o estudo da anatomia para entender toda a mecânica. Então a gente precisa entender todo esse desenvolver, né? Então, por isso que realmente nos últimos 5 anos que foi o boom, assim, de todo mundo entender, ver, porque foi quando essas escolas, né, até para nós ficaram mais acessíveis. Hoje a gente tem aula com professores de fora, pela modalidade online, faz os encontros 1 a 2 vezes por ano e fica mais fácil mesmo. Só que antes era muito difícil, né? Até conseguir trazer essa formação para cá e entender tudo isso. Então, por isso que foi esse boom nesses últimos tempos. Eu acho assim que foi tudo... assim, foi ótimo esse movimento, porque hoje eu vejo que as mães, elas... assim, claro, com exceções, mas elas batalham mais para tentar amamentar. Então essa conscientização, ela também veio junto. E elas têm muito mais informação hoje. Exatamente. Então, assim, eu vou tentar, e eu acho que a sensação que dá também é que você não se sente desamparado, né? Porque antes você tinha, assim, a mãe, a avó, com as suas orientações, assim, que vinham de gerações, assim. Mas hoje você tem essa, poxa, se eu não conseguir, eu sei que eu tenho profissionais que vão aqui me ajudar a tentar o máximo nisso, né? Então, acho que trouxe um conforto. Tu observa isso, Georgette, com assim? Com certeza. Inclusive, o que a Thiais falou aí, que em relação ao bebê e ao adulto, essa é a primeira lição lá do nosso curso de cuidados com o recém-nascido da Uniclínica. Né? O bebê ele não é um mini adulto. A próxima edição tá vindo aí, fiquem de olho. Exatamente. Então é a primeira lição lá do curso. O bebê não é um mini adulto. Então o bebê ele é um universo só dele, né? Com as especificidades dele, com as necessidades dele. Então não se pode, por isso que tem que ter a especialização. Então só por ser osteopata não garante que ele vai poder tratar de bebê, né? Então ele tem que ter o além. Sim. Ele tem que ser um osteopata pediátrico. Porque não dá para aplicar as mesmas técnicas do adulto no bebê. A gente até consegue fazer o contrário, trabalhar com alguma coisa do bebê no adulto, mas no adulto no bebê não. E aí é legal isso aí, Eugênia, por quê? Porque quando as mães vêm, elas já vêm com esse entendimento. E em relação à osteopatia, às vezes elas dizem assim, eu já tentei tudo, então lá vai ser minha última tentativa, vai ser a osteopatia. A maioria. E aí a gente joga a bomba pra mão da Thiais. É o grito de misericórdia. E ela tem que dar o jeito dela. E graças a Deus flui. Então muitas vezes a gente não pode trabalhar isolado. Então a amamentação é um tema transdisciplinar, né? Então ela permeia, ela passa por várias profissões. Então ela não é da medicina, ela não é da fonoaudiologia, ela não é da fisioterapia, né? Então são vários profissionais que trabalham e atuam ali, vão agregando valor para que a gente consiga, na verdade, nosso objetivo é proteger a amamentação. Né? Não é ninguém ganhar os méritos para si, foi a fono que resolveu, foi a pediatra, foi a osteopata, não. É salvar aquela amamentação. Um pouquinho de cada, né? Mas agora eu vou falar um pouco da minha experiência, porque eu era uma completa leiga, eu não
no que tange ao puerpério no geral. E eu achava que eu sabia tudo. Não, eu sou obstetra, eu sei como é. Como acho que a gente fica pior. Até cair aquele literalmente o mundo sobre a minha cabeça. A minha filha tinha língua presa, eu fui assistida por essas duas maravilhosas e a Eurânia, que infelizmente não está aqui, queridíssima. Eurânia, um beijo, melhoras. Amiga, melhoras, viu? Ela tá gripada, amiga. Ah, meu Deus. Bichinha. Amiga, você vai ficar bom. E aí, o que acontecia? A minha filha saiu da maternidade com diagnóstico de língua presa. Até então, eu achava que, língua presa, ela vai falar... Era só isso, né? Era só lá na frente, Aí tá. Começaram a vir os problemas. Eu observava que a minha filha, além de ela não conseguir sugar de forma efetiva, eu lembro disso, engraçado como isso foi tão pesado pra mim, que eu lembro da minha filha se contorcendo, o corpinho dela se contorcendo, e isso aqui dela, quando ela tentava mamar, ela mexia até os músculos da testa, assim, eu sentia que ela fazia um esforço, ficava muito suada, assim, literalmente parecia que ela tava numa academia, assim, sabe? E aí até que a gente começou o acompanhamento multidisciplinar. E aí a Thiago vai lembrar que até lá em casa foi difícil mesmo. Eu tô puxando a fichinha dela aqui pra Porque, que tu tá inventando? Vai ficar amassando a criança aqui, não sei o que. Tu lembra, né, amiga? Foi o parceiro. E você tava com quanto tempo pode? A minha filha, ela fez a cirurgia com 20 dias, mas ela começou a osteopatia antes. Por quê? Ela tava meio assumindo uma posição meio curvada. Eu percebia esse esforço dela pra mamar, só que assim, eu tive um embate familiar muito grande. Porque assim, acho que muitas mães talvez se identifiquem. A minha mãe e o pai da minha filha, eles falavam assim, você tá inventando coisa. Que eu acho também que isso acontece, né? Muito, exatamente. muito. Tu tá inventando coisa, tu tá inventando, a menina não tem nada, a língua da menina não tem nada, não sei o quê. Aí a gente, como mãe, falava, mas tem, não tá certo, não tá legal. E esse pensamento vem da própria experiência que a avó ou a sogra tiveram. E aí a minha eu conseguia ferro e a fogo, com dor, isso, tem que vai passar. Assim, eu passei por uma coisa que foi assim, a minha filha começou a evoluir com uma disquesia muito bizarra. Que ela fez uma hérnia umbilical, disquesia cólica, tá, gente? E ela fez uma hérnia umbilical, o umbigo da menina pulou pra fora, que não teve moeda que desse jeito. Aí foi pra fora. Aí eu peguei a minha filha um dia, falei, vou acabar com isso. Peguei a minha filha, botei no carro, fui na dentista. Graças a Deus, minha amiga Jéssica Abreu tá aí no consultório de volta, graças a Deus. Falei, Jéssica, mana, por favor, resolve a vida da minha filha. Aí a Jéssica, amiga, vou examinar. Examinou, realmente, ela tem um frênula aqui e tal. Vamos pedir os exames. Falei, não quero exame nenhum. Ela acabou de sair do hospital, tava internada, tá aqui, ela tem tudo, coagulograma, bora hoje. E naquele mesmo dia ela fez o procedimento. Gente, tô falando da minha experiência. Naquele dia, ela veio pro peito. No momento que ela fez o procedimento, veio pro peito, eu já percebi a diferença na amamentação. E aí a Thiaise completou, porque aí o que aconteceu? Onde foi mais importante pra mim? Porque a osteopatia que aliviava a cólica da minha filha. Ela só melhorava com cólica, com osteopatia. O dia que ela não fazia, eu me via assim, tanto que quando a Thiaise chegava em casa, eu, ai meu Deus, graças a Deus. Graças a Deus chegou o socorro. Gente, faz muita diferença. Junto com a parte da reabilitação oral, né, que é a fono, porque você acha que o bebê vai... ele voltou a mamar, ok, tá ótimo. Não, mas aí vem outras coisas. Ele precisa reaprender a mamar, porque ela cresceu, né, se desenvolveu no útero com a língua presa. E tudo isso, cara, quando foi se ajustando a língua, a osteopatia, a reabilitação, foi aí que a minha filha veio melhorar. E o quadro da Olivia era aquele quadro bem típico, que teve a questão ali do frênulo, né? E a gente via uma função alterando a estrutura, que foi aquilo que eu falei. Então, ela não tinha uma assimetria, que é o que a gente fala hoje, tanto das plagiocefalia, cabecinha achatada. Ela não tinha esse tipo de assimetria. Porém, ela tinha assimetrias do sistema craniano. Ela tinha um negócio, tinha o ossinho de
tivesse um por cima do Isso, outro. tinha assim. sobreposição sutural, que são as moleirinhas, uma encavaladinha em cima da outra. Tinha ali uma preferência de lateralidade, não chegava a ser um torcicolo, mas era muita tensão de um ladinho do corpo. E tinha também uma disfunção ali de movimento no quadril, que impactava muito na parte visceral. Então, se eu não fosse lá, não liberasse, não trabalhasse todo aquele movimento pélvico dela, não conseguia chegar ao movimento adequado naquela viscerazinha, e já pensando também na parte da imaturidade de todo esse sistema, ela não se organizava. E ao invés de conduzir o movimento, né, daquele intestininho para fazer o cocôzinho, para soltar o pum, ela contraía e não sabia expelir. Aí vinha o quê? A espremedeira. E se a gente for né? avaliando o caso da bebê da Dana, ela já fez um procedimento tardio, né? Fez tardio. Então, 20 e poucos dias, né? mas porque assim, eu passei por toda essa situação, meu puerpério foi muito pesado, gente, foi muito pesado. E eu juro, assim, pra vocês que quem tem a oportunidade, isso até me dói falar isso, porque a gente tava falando isso, assim, que as meninas falaram, acho que em 10 casos, 8 vai ter. Falei, não, gente, eu acho que em todos os casos tem, porque só 8 chegam pra vocês. Mas imagina quem tá lá em casa que não. Só paciente que não, né? consegue. Não consegue. Que tipo assim, que quando você tá no puerpério, você fica muito vulnerável. Então a pessoa, para com isso, menina, é normal, teu bico vai melhorar, tem que calejar pra. E não isso é. é muito comum, né? E às vezes as pessoas querendo ajudar. Você colocou uma coisa interessante um dia desse no Instagram, que é de uma colherzinha, eu acho. Porque esses produtos estão aí, então às vezes na vontade assim de ajudar, você acaba atrapalhando, né? E assim, você vê, deu certo com uma aí, parece que é uma regra, vai dar certo com uma regra, vai todos. estar com todos, e não Cada um é isso, único, exatamente. Né? E no caso da neném, da Dana, ela já nasceu, quando a gente fala em reabilitar, não é, a gente vai habilitar a função, porque na verdade ela nasceu, ela só sabia fazer daquele jeito. Né? Então quando eles nascem, que eles vão sugar, eles continuam fazendo da forma que foi gerado. Então cheio das compensações, cheio das tensões, recrutando músculos que não deveriam participar do processo de sucção, e isso vai ocasionando cada vez mais impactos na função. E quem é que sofre mais? Além do bebê, a mãe, né? A mãe, com porque é a mãe que vai sentir aí a mordida, a força, a tensão, ou os machucados, as fissuras, né? E Georgette, assim, uma pergunta também, que eu acho que isso é uma coisa para várias mães que estão aí assistindo. Essa avaliação da dificuldade, como é que você acha? Nasceu, poxa, vamos ver se a fono vem aqui avaliar, porque a Dana foi aí os 20 dias de desespero, como é que você acha melhor de orientar? Hoje, nas maternidades, a gente já tem a presença do fonoaudiólogo que faz o teste da linguinha, né? E não tem como fazer teste da linguinha sem avaliar a amamentação. Então aquela profissional que vai lá e só bota o dedo na boca da criança e diz está tudo bem, vai em outra, procure outra avaliação, porque não é uma avaliação correta. Então eu não tenho como fazer teste da linguinha sem avaliar a função sucção no peito da mãe, né? Então hoje cada vez mais é feito precocemente na maternidade. Então se não foi feito, ou se foi feito e ainda assim passando os dias, os 10 primeiros dias, a mãe começar a apresentar dificuldade, com dor à amamentação, com fissura mamilar, peça uma outra avaliação. Por quê? Existem tipos de freno que eles são frenos camuflados, que são os escondidos, né, os submucosos. E eles não vão apresentar um impacto imediato. Né? Então, geralmente, eles começam a apresentar impacto por volta do 10º dia de vida, 15º dia de vida, quando já está cessando o período da apojadura. Sim. Por quê? Porque na apojadura eu tenho ali uma ação quase que totalmente hormonal. Então eu botando o bebê para sugar ou não, o peito vai encher e vai jorrar. E aí ele vai no peito, dá 3 apertadinhas, estimula o reflexo de ejeção e ele fica lá só no Bluetooth recebendo o leitinho, sem precisar de esforço para tirar esse leite. Quando passa o período da apojadura, que é essa manutenção da produção tem que ser através da sucção do neném, aí a gente começa a ver impacto. É um bebê que não sacia, é um bebê que faz mamada longa, é um bebê que passa o dia pendurado no peito. A gente costuma dizer que ele vira um piercing de mamilo, né? E aí é aquele bebê que não se sacia, então ele nem dá sossego pra mãe, nem ele sossega. Engraçado que a culpa às vezes vai até pro bebê, tipo, nossa, um bebê muito difícil, passa o dia pendurado e nem né? Tem uma demanda muito grande. É porque é o que ele consegue, não é que ele não queira, é que ele consegue aquilo ali. Sim. Então ele precisa ficar o máximo de tempo ali, sugando, dorme um pouquinho, cansou, aí ele desperta e suga de novo,
que é para conseguir suprir a necessidade calórica dele. E aí, no caso da bebê da Dana, o que ela fazia? Ela transpirava, ela suava, então o gasto calórico é imenso. Então, sugar para um bebê é como se fosse uma academia, né? Uma aeróbica. Então, se o bebê tá sugando, tá transpirando muito, tá fazendo tensão excessiva nos músculos, você consegue ver os grupos musculares ali se movimentando, você sente o aperto. Vamos avaliar que tem alguma coisa que não está fluindo corretamente. Vou complementar rapidinho com uma situação que também alguém me perguntou, porque eu fui o tipo da mãe que comprei 10 tipos de bomba de extração, a Georgette sabe disso. Tinha todos os modelos. No final fiquei com a da Georgette. A minha uma ficou lá Xing-Ling. Uma Xing-Ling que deu certo. Do AliExpress. Exatamente. E foi aquela que se ajustou Foi assim, que virou eu me amiga ajustei. dela. E o que foi engraçado, alguém me perguntou um dia desse, não lembro se foi paciente, amiga, falou assim, qual foi a bomba? Eu falei, não, para. Tu vai pedir pra uma fone avaliar teu peito pra ver qual vai ser a bomba melhor. Porque eu também não tinha. Eu comprei, juro pra vocês, umas 5 tinha lá em casa. Eu não tinha também essa noção, porque é outra coisa que a gente às vezes, uma amiga achou essa muito legal, e aí tem a medida do mamilo. Do diâmetro do mamilo, funil o adequado diâmetro pra do cada funil. mamilo, né? Gente, era uma coisa. E era já justamente sabe, o caso da Eugênia. Exatamente. Aqui ela comprou, o funil não era adequado e estrangulava o mamilo. Exatamente. Nossa, quer dizer, além da amamentação, até a bomba doía. Eu não conseguia tirar. Então, foi uma avaliação que eu também não tinha. A gente acabava, essa é ótima, essa é a mais cara. Não tinha noção, exatamente. Vai só pelo que a amiga falou, da qualidade da bomba. Exato. Mas outra dica, o funil que serve pra amiga não quer dizer que sirva pra você. Porque a anatomia do mamilo é totalmente diferente. A anatomia é totalmente diferente. E aí, eu vou agora, a Dana falou da experiência dela, uma outra coisa muito boa de falar da fono, que não só da amamentação, eu vou puxar um pouco aqui do que aconteceu, pelo menos com os meninos, com os gêmeos, que eu achei o máximo, eu falo isso para todo mundo, que o prematuro é um mundo completamente diferente, né? Porque ficam muito tempo ali na incubadora, tudo muito primitivo ainda, então, nossa, foi uma situação assim muito difícil. E assim, a Georgette acompanhou pós o aleitamento para a introdução alimentar. Que é outra coisa que acho que é legal da gente falar, Georgette, porque muita mãe tem essa dificuldade também na hora da introdução alimentar. E dos meninos, eu acho que eles estavam exatamente com os 6 meses, se a gente for pensar de corrigido 3 para 4, quando eu me vejo a Georgette chegando com uma tangerina. Meu Deus do céu! E aí, assim, eu juro pra ti, eu sou, né, eu e a Dana médica, mas eu confio muito nas profissionais que eu chamo. Então, digo assim, essa parte eu não sei, né? Se você for lá avaliar, é você, a Georgette foi, os meninos bem assim, eu e a Graça, vamos na fé confiando. Ela com a tangerina, os meninos começou. Então, assim, foi outra coisa que eu vi, que algumas mães de bebês prematuros ficavam assustadas porque querem esperar. E eu disse, não. A gente vai ter que começar, já que a Georgette fez essa avaliação. E aí, o que foi bom, amiga, é que os meninos exatamente começaram, até porque teve um atraso das férias ali que eu viajei, mas a introdução com alimento sólido foi exatamente com 7 no tempo hábil, entendeu? Então, assim, às vezes, a gente às vezes pensa, nossa, é muita avaliação, é muita coisa, tal, mas você poupa depois mais na frente isso, né? Porque, olha, os meninos, hoje, assim... O que eu digo? Se for o prematuro, eles nem lembram. Mas isso porque foi estimulado muito, assim, Deus, né? Com essa avaliação muito próxima, assim, de profissionais que eu sempre deixei, assim, muito livre para fazer, porque não era uma área que eu tinha conhecimento, né? E ali eu sou mãe. Então, assim... Isso também foi muito legal, de você confiar. E essa questão de esperar o tempo do prematuro, uma coisa é você esperar, outra coisa é você esperar, dando estímulos para ele se desenvolver, entender o que eu quero, para quando chegar no momento certo, ele saber utilizar todos os recursos que ele recebeu. Né? Então, o meu bebê é prematuro, eu vou esperar atingir a idade corrigida e não vou fazer nada. Porque eu acho que quando o trabalho... chegar a época, ele não vai render nada. Porque eu acho que o trabalho dessa equipe multidisciplinar de vocês é exatamente fazer com que ele acelere os pacientes. Nada mais é do que uma estimulação precoce. Então, o pior, os prematuros, eles são muito mais exigidos dele. Então, muito mais a gente cobra e a gente dá vários estímulos e eles respondem, porque eles precisam meio que dar uma acelerada para chegar naquela idade cronológica que se espera os marcos de desenvolvimento. Né?
E com os gêmeos, assim, foi fantástico, Foi né? fantástico. De vez em quando a Eugênia mandava a foto, meu Deus, não acredito que ele tá em pé no berço. Foi exatamente, foi isso. Mas a gente volta naquela outra questão, eu acabei nem respondendo, sobre a necessidade da avaliação, né? Vai Sim. só com encaminhamento para osteopatia ou não? Não. O ideal hoje, inclusive, tem algumas maternidades bem desenvolvidas que tem um osteopata dentro da maternidade. O bebê, ele sim. nasce, ele passa ali por toda a avaliação, pelo pediatra, e o osteopata já faz a primeira avaliação para observar exatamente todos os impactos de posicionamento que teve lá durante o período gestacional. E não só o período gestacional, mas também o parto. Independente da via de parto, parto normal ou parto cesárea, o bebê ele pode sofrer impactos dentro daquela transição que vai gerar alguma coisa, alguma disfunção que a gente vai precisar ajudar ele a se regular. Porque o que a gente espera? Por exemplo, as cabecinhas que a Jo falou ali antes, né? O formato da cabecinha. Todo bebê ele vai se preparar fisiologicamente para passar no canal vaginal da mãe. Então, as suturinhas, as moleirinhas, elas vão se sobrepor lá em determinada idade gestacional e vai ficar aquela cabecinha mesmo mais alongadinha para passar. Então ok, foi um parto normal, não teve interferência nenhuma, ele nasceu super tranquilo no tempo que esperava. A gente espera que até 48 horas ele volte ao padrão de normalidade sem disfunção. Porém, quando tem algum tipo de intervenção, isso muitas vezes não acontece. Aí a gente vê as sobreposições, né, suturais, as assimetrias desse sistema, e lá na frente o bebê encaminhando para algum tipo de assimetria posicional, que vai alterar toda a postura dele e todo o desenvolvimento também, né? E isso para hoje, assim, que a gente vê as mães de cesariana agendada, vocês percebem isso também? Aquele parto surpresinha para o bebê, essa dificuldade, vocês têm esse... Tanto no caso da cesárea agendada, quanto das cesáreas que tem algum tipo de complicação ou são de difícil extração. Difícil extração. Tá? Principalmente essas. E um bebezinho que, olha, não vou dizer 100%, mas a grande maioria tem algum tipo de disfunção pélvica, algum tipo de assimetria, são os pélvicos. Entendi. Bebezinho que ficou lá sentadinho, que nem um budinho a gestação inteira. Nasceu de bumbum. A gente já, quando as meninas avisam, olha, tem indo de um bebê assim assado, Nasceu era pélvico, a gente já fica assim. O que vem por aí? Porque altera muita coisa no que diz respeito à disfunção estrutural. É porque tem mãe, às vezes, que já não tá aguentando aquele parto. Ai, doutora, vamos agendar um pouquinho aqui com 38. Então começa, olha, vai ter dificuldade. Pra isso eu já vou falando, porque é verdade, né? Os reflexos vêm tudo alterado. Tudo alterado. Exatamente. Tudo alterado. Eu fico dentro da UTI neonatal e quando eles chegam lá na UTI, às vezes alguma intercorrência no parto, aí que vem com as cabecinhas assim... Como eu digo, vai mandando Thiago, foto. tudo destronchado. O Thiago, pelo amor de Deus, parece um pterodáctilo. Ai, amiga, coitada. Mas olha, foi um parto assim, 18 horas de trabalho de parto. Nossa, pois é, não tem como. Aí que os fica ali no hospitais canal. subiram, as paredes atrás sobrepuseram e o frontal veio pra cá. Então foi tão impactante esse neném, e aí tiveram que tirar com fórceps. Pior. E aí que ele alterou o sistema respiratório, ele tinha muito vômito. Então, as primeiras 36 horas até se normalizar um pouquinho, o cérebro, o encéfalo voltar pro lugar, ele passou muito mal aquele neném. Né? Com depressão respiratória, centro respiratório todo comprimido lá, né? Sim, sim. Então, eu mandei até a foto pra ela, digo, olha, assim que ele estiver liberado, eu venho arrumar a cabeça desse menino aqui. E aí você pensa voltando nos bebezinhos pélvicos, um bebezinho que ficou lá sentadinho, com a cabecinha colada ali no fundo do útero da mãe, recebendo uma pressão gigantesca de todos os órgãos dela, né? Nasce aquela cabecinha achatadinha assim. Aí você pensa, se todo esse sistema, todos esses ossinhos do crânio precisa se movimentar de uma forma coordenada e sincrônica para ele abrir a boca e mamar, como é que isso está acontecendo?
né? Então é aí que a gente precisa observar como que tá cada articulação daquele crâniozinho, que são muitas, e do bebê ainda mais do que do adulto, e entender se está tendo movimento, se está tendo maleabilidade daquele tecido para ele conseguir exercer a função, que é simplesmente o abrir a boca, abocanhar e fazer a função do sugar. Então uma alteração, essas alterações são extremamente importantes quando é avaliado a amamentação. Né? E é aí que a gente precisa entrar e trabalhar muito e aí muitas vezes eles nascem, né? A mãe tem um peito que favorece, tem um mamilo produz, tem muito tudo leite. Isso também. Tudo para favorecer aquele momento e o neném não consegue. Então não consegue abocanhar, não consegue se manter, não consegue plugar, se manter ali sugando, não tem uma pressão intraoral, ele vai e sai, porque ele não consegue, tá tudo, os ossos estão tudo sobrepostos, o palato tá alterado, então ele não consegue executar a função. E Georgette, agora tu foi pro outro lado, tirando a culpa do bebê. Quando que tu pode dizer, ela entrou na mama, né? Então vamos lá, tem alguma mama que tu olha e diga, essa não vai não. Tu já viu isso? Já. Ela queria falar que não, mas ela baixou a cabeça. Lembrou de alguma assim? Uma mama tubular. Uma mama tubular é uma anatomia dificílima. Porque explica aí pra gente como é pra quem então, não. A mama tubular, eu vou usar minha garrafinha, tá, pessoal? Então imagina uma mama isso aqui, uma mama como se fosse um tubo aqui, ela não tem... Amiga, é igual o peito de nós índios, assim, nossos peitinhos, assim. Eu já, exato, sim. É um peito vi. assim, ó, como se fosse um tubo. Um tubo. E no final, ele não tem um mamilo protuso, ele tem uma areola e continua, grande, né? grande, É como gorda, se não continuasse. diferencia. Não diferencia. O mamilo muito largo é todo aumentado também. Então o bebê tem dificuldade na abertura de boca, por quê? A articulação da boca do bebê, a articulação temporomandibular, ela tem um limite de abertura. Não é nem formada ainda. Não é nem formada, então ele vai começar a desenvolver agora. Então muitas vezes ele não consegue ter essa amplitude na abertura da boca, porque eu tenho um mamilo, por exemplo, que é desse tamanho. E aí eu tenho uma boquinha que é desse tamanho que não consegue ter nem essa amplitude para abrir. Então é uma mama que oferece uma dificuldade, ainda assim não é um obstáculo. A gente pode usar recurso, por exemplo, um bico de silicone, para dar uma protusão e limitar aquele diâmetro, né, do mamilo. Então seria um recurso pra gente. Nesse caso seria muito bem-vindo o uso do bico de silicone como recurso para o bebê mamar no peito. Eu prefiro usar sem culpa um bico de silicone para o menino mamar no peito do que eu dar uma mamadeira. Sim. Então se eu tenho uma mama tubular, um mamilo difícil, uma mama com pouca elasticidade na região de areola e mamilo, eu boto a criança lá, ela faz 3, 4 tentativas e não consegue, já está lá impresso, já foi feito o print no cérebro dele que aquilo ali ele não vai conseguir. Então é o neném que vai começar a brigar com a mama, se irritar, degladiar com a mama, se debater na mama. E aí eu tenho uma mama que cheia, geralmente elas produzem muito, porque ela tem muita glândula. E aí eu tenho uma mama cheia, eu chego lá, diminuo esse diâmetro da auréola, boto um mamilo de silicone e o menino mama. E aí ele entende que tem que ser o peito. Sim, entendeu? Sim. Mas é um desafio, tanto para o bebê quanto para a mãe. E amiga, agora sim, se fosses falar assim, uns 3, 4 pecados da amamentação que a gente faz, que tu chega em casa que a mãe tá fazendo. Primeira vilã, chupeta. O bebê ele nasce com reflexo de sucção. Sugar para o bebê é uma programação neurológica. Então lá no chip lá do cérebro dele foi colocado sugar, né? Então ele vai usar a sucção pelo menos até os 6 meses como uma forma reflexa de se alimentar. E tem mais, essa fase reflexa ela vai até o 3º, extrapolando o 4º mês, e depois ela passa a ser voluntária, ele só vai sugar se ele quiser. E aí as mães não entendem que o peito ele tem a função não só de alimentar. Então eu costumo dizer que a mamada de qualidade, primeiro momento é matar a fome, segundo é treinar a sucção não nutritiva, e terceiro é fadigar as estruturas orofaciais que vai levar ao cansaço, à sedação e ao sono. Aí sim eu tenho uma mamada de qualidade. Aí a mãe volta lá para aquele primeiro comentário que a gente fez. O bebê ele não é um mini adulto. Então a mãe, na maioria das vezes, ela não tem essa paciência. Claro, pela exaustão materna, pelo cansaço. Eu costumo dizer que a mulher ela não tem direito a resguardo. Qual é o resguardo que a mulher tem? De não namorar com o marido, que é a melhor parte. Né? Porque não come direito, não dorme direito, não pode tomar um banho digno, não lava o cabelo, nada. Ela está ali exclusiva, sendo a fonte daquela criança. Né?
Então, muitas vezes ela quer que seja uma coisa rápida. Que ele vá pro peito, que ele mame ali 10, 15 minutos e pronto, já vai dormir. Que durma 3 horas. E não é. E não é. Então, essa necessidade de sucção, que deveria ter sido um momento da mamada para treinar a sucção não nutritiva, ela é quebrada. Então, ele só mata a fome. Aí, a mãe dá ali e cronometra o tempo. E aí ela pega, bota pra babá arrotar, pra avó, pro pai, pra todo mundo. E o menino arrota e o que ele começa? De novo a procurar. Procurar enlouquecer. A necessidade. E aí a necessidade não é mais comer, não é mais matar a fome, é sugar. É sucção não nutritiva. E aí o que ele diz? Ele adora uma chupeta. A criança sabe nem o que é chupeta na vida dele, acabou de nascer. Então a chupeta, ela veio pra ser um cala-boca menino, pra quê? Pra acalmar os pais. E não o neném. Porque se o neném ele cumpre no peito ali todas essas etapas da amamentação, ele não vai ter necessidade de ficar sugando. Então, pra mim, um pouquinho mais de paciência. A chupeta seria a pior, né? A primeira, assim, a que traria mais impacto. A mamadeira eu nem falo, porque muitas vezes tem necessidade do uso da mamadeira. Mas aí você consegue também avaliar o tipo. Avaliar, né? e administrar o uso dessa mamadeira. Né? Então, e a mamadeira, ela é pontual. Então, ali é o bebê que suga no peito. Quando ele suga na mamadeira, ele vai ter uma sucção assim, altamente eficiente. Então, eu vou ter ali de 5, 10 minutos de mamada e já foi. Né? Então, é pontual o uso dela. Mas a chupeta, pra mim, ela seria uma contraindicação absoluta. Aí o segundo é a mãe, às vezes tem essa necessidade, né? A mãe dormir com ele no peito. Eu sei que cansa, fadiga, o cansaço e tudo. Então, às vezes, ela leva o neném pra cama e deixa dormir com ele no peito. Por quê? Pelo cansaço da mãe, é muito bom, é cômodo. Mas aí ele começa a fazer aquela associação que toda vez que ele vai dormir, ele tem que estar pendurado lá no peito da mãe. Né? E aí muitas desistem exatamente por conta de não aguentar mais desse cansaço. Porque é muito gostoso, e aí eu tenho um cérebro que está assimilando tudo, e ele vai assimilar tudo que é legal. Gente, lá em casa tá assim. Aí na hora que quer tirar, aí é a briga. Será que essa mandíbula dessa criança não cansa? Não Pelo cansa, amor de amiga, Deus, é a noite demais. inteira. A noite inteira, você fica muito cansada. Então é uma associação dela, que eu vou dormir, porque eu tenho aqui o leitinho, na hora que eu sugo vai sair o leitinho na minha boca, eu tenho o conforto, eu tenho o cheiro da minha mãe, o calor da minha mãe, o contato pele a pele com a minha mãe. Então, pra que eu vou querer já sair do peito? Não vai. Então isso seria um erro assim, que as mães cometem, né? E ainda se passa naquele ciclo do sono que eles estão ali, né? No soninho raso, pra acordar, percebeu que a teta caiu da boca, puxou. Ai, vi naquele escândalo, deixa eu me agarrar de novo aqui. Mas aí, no geral, assim, as mães, coitado, o puerpério, ele já é tão pesado, né? A mãe, por só não precisa ninguém apontar na cara dela ou dizer o que ela tá fazendo de errado, não, porque ela sabe. Sim. Então, ela tá cheia de medo, de temor, de insegurança, de cansaço. Então, o puerpério, por si só, ele já é pesado. Então, o que a gente puder fazer para não ficar julgando a sua mãe, melhor. Então, na verdade, quando às vezes eu chego e vejo uma chupeta ali na boca do bebê, eu deixo lá, calmo o neném, e depois você orienta. Mas a opção de dar ou não é sempre da mãe. Eu sempre digo, pai e mãe é autoridade sobre o filho. Então, eu vou lá, oriento, se querem seguir bem. Se não quer, respeito. E às vezes eu acho isso bom porque dependendo da realidade, muita mãe que tem que voltar a trabalhar logo, né? Tudo isso, então você ajudar dentro da realidade daquela mãe também facilita, isso, né? Isso é muito importante, eu sempre falo isso muito com a Jo, com a Eurânia. A gente tá aqui como equipe, trabalhando muito com a amamentação, não em busca de uma amamentação a qualquer custo, mas de uma amamentação dentro da realidade daquela mãe. Exato. Né? Conseguiu, fluiu, encaixou tudo, é uma mãe que conseguiu fazer a amamentação 100% na mama, perfeito. Não, mas olha, eu preciso de uma amamentação mista, ele vai ficar na minha mama, mas eu preciso de uma mamadeira. Quantas mães que eu acompanho, que eu vejo fazendo a extração, tá mamando 100% o leite da mamãe, mas ela tá extraindo e tá dando na mamadeira, é cada uma dentro da sua realidade. Que qualquer tempo que conseguir, né? Gente, eu acho que isso é muito importante, porque assim, a gente vive hoje num mundo que tem extremo pra tudo, né? Não, exato. Eu lembro que quando eu me preparei para o nascimento da minha filha, eu comprei um kit de mamadeira, né? Eu comprei porque eu vi todo mundo mamando mamadeira, mas assim, eu nem imaginava
E a mamadeira me salvou e salvou a minha amamentação. Porque a minha filha teve uma perda de peso muito severa. E naquele momento, o importante para ela repor volume. Sim. E a melhor maneira dela repor aquele volume foi com a mamadeira. E depois a gente se ajustou, enfim, deu tudo certo. Mas naquele momento ela foi um recurso terapêutico necessário. Sim, é aquilo que tu falou. Ela é necessária, tem situações em que ela é necessária. E que é importante, por exemplo, quando você fala isso, porque a gente fala assim, não, de jeito nenhum, nunca você faça isso, nunca você faça aquilo. Quando, na verdade, a amamentação é um universo. Eu digo que eu sou privilegiada porque eu tive acesso. Imagina quantas mulheres vão estar assistindo a gente que não tem essa oportunidade. É muito difícil. E eu gosto muito de falar sobre políticas públicas, amiga. Eu não sou candidata a nada não, tá? Eu gosto de falar porque... Eu não sou agora, mas ano que vem eu tô aí. Pare. Vereadora Gota de Leite. Gota de leite. Mas assim, amiga, por exemplo, o que você daria por exemplo, de orientação? Vocês dariam de orientação para as mães que estão vendo, porque assim, a osteopatia ainda não é tão popularizada. Você não vai encontrar um osteopata, infelizmente, lá no CAIC, né? Ou então uma fono no postinho. Não tem. Infelizmente não tem. E muita gente deve estar se perguntando, meu Deus, como é que eu faço? O que eu faço? Eu não tenho acesso a isso. Eu não tenho acesso a isso. O que vocês acham que dava pra gente começar a mudar, né? Ou então de levar de orientação para essas mães, essas mulheres ou as gestantes que estão ouvindo a gente agora? Então, hoje, o nosso grande apoio em relação à amamentação tem sido os bancos de leite das maternidades públicas, né? E até privadas mesmo. Eu, por exemplo, trabalho numa maternidade privada e não é incomum toda semana a gente ter mães lá que não pariram lá, que não tem o plano de saúde de lá e que são amparadas também pelo nosso banco de leite, né? Então, os bancos de leite, eles são um grande suporte para essas mães. Eu acho que o primeiro caminho é ir lá, porque realmente a gente não tem nos postos de saúde, nas UBS, uma fonoaudióloga para trabalhar com isso, né? E não precisaria nem ser necessariamente uma fonoaudióloga, uma enfermeira, nem isso, não tem esse olhar voltado para a amamentação, né, dentro das UBSs. E aí as mães ficam, né, nessa busca, nessa procura, querendo apoio, querendo ajuda e não tem como. Então, hoje a gente faz assim, sem falar, sem divulgar, mas a gente reserva o nosso lado social para ajudar mães que estão com dificuldade, que geralmente vêm pra gente através do Instagram, né? Viram no Instagram uma publicação e vem e fala conosco. E a gente dá esse suporte para muitas e muitas mães. Ai, que legal, amiga. Hoje mesmo, vindo pra cá, eu respondi umas 2 mães, sabe? Com dúvida, que chega muitas vezes, mandar foto. Olha como é que tá isso, como que tá aquilo, essa posição, né? E a gente tenta ao máximo dar essa orientação, esse suporte, nem que seja, né, ali online, longe. Tem, muitas vezes, eu falo assim, o toque de mãe cura. Toque de mãe cura. E muitas vezes, né, no que diz respeito à disquesia, a reposicionamento, a gente consegue trabalhar muita coisa em casa. Por mais que eu não vou trabalhar especificamente aquela disfunção que realmente precisa de uma técnica específica, mas se você ter uma orientação para manejar ali no dia a dia, para trabalhar um estímulo que você sabe que é necessário naquele tempo e para aquele problema, tem muito resultado. Tem muito resultado. E a mãe sabendo onde tocar, como fazer ali a massagenzinha pro pum, o reposicionamento na hora da disquesia, ela já vai ver muita diferença. Né? Então a gente trabalha muito sim com essa orientação. E uma coisa que eu sempre falo, o movimento é cura e é vida. Então, hoje em dia, a gente tem um grande problema, porque nessa nossa globalização e enxoval de bebê e coisas bonitas, a gente tem muitos objetos contensores. E a gente prende o movimento do bebê e, consequentemente, impacta no desenvolvimento dele neuromotor. Porque o bebê, ele faz a soneca dentro de um bebê conforto, né? Como é que esse bebezinho solta o bracinho? Como é que ele integra o reflexo de Moro, que é o do susto? Ele tá lá preso até os 4 meses dentro de um casulinho, porque se ele faz o Moro, ele acorda, ele assusta e ele chora. Isso não pode acontecer no sono, porque o adulto tem que dormir. Né? E outra coisa, o choro, né? O choro, então, o adulto não
sabe lidar com o choro da criança. Você precisa dar liberdade de movimento para esse bebê se desenvolver, né? Aí fala, a osteopatia não existia no tempo da minha avó, né? Como é que a gente curava essas assimetrias cranianas? Primeiro, você pega hoje muito adulto com compensações de assimetrias cranianas. Já tem muito pai que chega lá e fala, olha a minha cabeça, isso é verdade. Mas as famílias mais numerosas, os pais... Eu conheço um osteopata de adulto. Aí, engraçado, que a esposa dele tava indo pra estar comigo. Ele reparava a cabeça de todo mundo. Normal, eu vejo a língua de todo mundo também. Ele reparava, ele falava, olha a cabeça dela, da mulher dele. Olha aqui como é a cabeça dela. A gente fica assim, esses dias eu recebi de uma mãe a foto de 3 uvas. Aí ela falando, olha aqui, as 3 estão assimétricas. Eu falei, o olhar tá desse jeito já. Mas aí, voltando, né, as nossas avós, enfim... ela precisava o quê? Lidar com a casa, não tinha tela, e ela deixava esse bebê solto, seja num berço, seja num chão. Então ele tinha movimento. Lá no meu interior era no tupé. Né? Era um tapete de palha. Já era então, humano, real, então a gente precisava, esse bebê ele aprendia a rolar, esse bebê ele aprendia a fazer a esfinge, tudo que a gente tem que lidar hoje, né, com aquela capa, com aquele medo que tem que comprar o tapetinho específico pra ir pro chão. Nem precisava. Né? Ou ele fica preso muito tempo nesses objetos que faz um monte de disfunção, ou ele vai tardiamente pro estímulo. Tiaz, e o que tu tem a dizer para as mães que estão assistindo sobre o andajá? Gente, isso é o pior crime que tem. Outro pecado. Não, isso é um pecado, é um crime. Eu falo que as empresas que fabricam esse negócio, andajá, jumping, tinha que ser extinto, porque realmente não serve pra nada. Não serve, vou ter que falar e comprar briga aqui. Não serve pra nada, só serve pra fazer disfunção, tá? Porque, primeiro, ele é um objeto que é perigoso. A gente já tem aí, né, um monte de acidente registrado. E você vai sempre ali ficar ultrapassando etapas do desenvolvimento do bebê, que os pais eles chegam muito preocupados com as grandes etapas, que é o quê? Segurar a cabecinha, sentar, engatinhar e andar. Mas eu sempre falo, o que o bebê faz antes disso, que para ele conseguir fazer esses grandes marcos, né? Por exemplo, sentar. O bebê ele precisa ter uma dissociação de tronco e de quadril, ter um fortalecimento correto de músculos da coluna, do abdômen para sentar de uma forma adequada, que vai impactar na introdução alimentar, né? Só que como que esse bebê vai fazer isso se ele ficou no casulinho, se ele ficou no bebê conforto, entendeu? Ele não vai fazer, vai ser um bebê hipotônico, aquele bebê molinho que não segurou direito a cabeça, que não rolou e que sentou, mas sentou todo compensado, né? Aquele bebezinho, quando a gente bota a cadeirinha de alimentação, ele vai indo pro lado, cai. Então, e às vezes as mães contam isso com tanto orgulho. Menina, ele nem sentou, ele já andou. Aí a gente já fica, ai meu Deus. Aí vem de novo os reflexos primitivos que começaram a desenvolver lá no útero com o movimento. Eles têm, cada um tem o seu tempo, que nem a Jo falou do sucção, que até o 3º mês ele vai ser integrado. E cada etapa dessa do desenvolvimento motor integra esses reflexos. E esses reflexos, que até então são reflexos primitivos involuntários, que vão se tornar movimentos voluntários. Imagina a bagunça do cérebro se eu não integrei, né? Então, por exemplo, o andajá, você tem lá um bebezinho que sentou mais ou menos, que não engatinhou e já tá lá sentadinho com o quadril aberto, já fazendo uma disfunção pélvica no quadril todo, e apoiando o pezinho no chão. Aí você olha pro pezinho dele, além da perninha tá toda arqueadinha, o pezinho tá com os dedinhos assim, ó, fechados. Eu sei que eu tenho um reflexo ali chamado reflexo de preensão plantar, que ele é integrado no engatinhar. E aí ele tá ali o tempo inteiro, exacerbando aquele reflexo. Lá na frente ele andou, ele não formou direito o arquinho do pé. É aquele bebê estabanado, que se bate em tudo, que desequilibra, né? Meu Deus, eu não sei o que aconteceu, ele era tão espertinho, o que aconteceu? Vamos olhar lá atrás, né? Então, todos esses, eu sempre falo para os pais, eles me perguntam muito, o que eu preciso agora nessa fase para estimular meu bebê? Então, eu sempre falo, é o mínimo. Né? Eles me pedem o que comprar agora. Qual brinquedo comprar agora? Eu falei, gente, tem muito brinquedo que ajuda muito, só que é sempre o mínimo. Até porque cada fase tem
a sua necessidade ali do desenvolvimento, coisinhas específicas para aquilo. Então, aos pouquinhos, a gente vai adquirindo, né, os objetos. Mas eu sempre falo assim, não fica comprando essas coisas grandes e caras, investe no tatame, investe no Isso aqui é chão. garrafa. Isso aqui é um brinquedo, olha. Mamãe aí que tá em casa. Isso aqui é um brinquedo. Pronto. Secou, bota aqui grão de arroz, na outra bota grão de feijão, na outra bota lentilha. Então, cada vez que ele chacoalhar aqui, eu vou ter um som diferente. Exatamente. Porque eu vou ter grãos diferentes aqui dentro. Né? Isso aqui ele vai morder, ele vai jogar na parede. Pronto, brinquedo excelente. Barato, não quebra e super didático. E eles adoram, né? E eles adoram. Gosta, exatamente, contra Adoram. a garrafa. Gente, o papo vai embora, né? Vai embora. Deixar a gente aqui, a gente vai. Já bater aí a fiscalização. O rastreio, vai já rastrear. Mas já, meu Deus do céu, já ser encontrada. Mas assim, a gente está aqui, acho que nosso tempo foi, já teve o sinal, Adana? Já. Mas assim, eu queria falar para as mães, nós estamos aqui com 2 profissionais, eu vou já pedir para vocês falarem como achar vocês. Mas aqui a gente entrou em várias conversas do que é importante, do que é real, qual a orientação. Eu acho que o importante é sem julgamento, né, para a vida de cada mãe sabe a rotina da sua família, o que dá para fazer. E aí eu queria finalizar, Georgette e Thiago, para vocês falarem como encontrar vocês, Instagram, onde vocês atendem, tudo isso. Tá, então só reforçando o que a Eugênia falou, é que a experiência da amamentação ela é pessoal e intransferível. A minha só vale para mim, a da Thiago para ela e assim sucessivamente. Então não queira comparar a amamentação de uma blogueira, por exemplo, Sim. com a sua. Então não vai ser, né? Então o ideal é que você realmente tenha um acompanhamento para você, dentro das suas necessidades, dentro do que você precisa, o binômio mãe-bebê. Hoje eu atendo no consultório, que fica localizado ali no Adrianópolis, e atendo na Unimed, e vocês podem me achar pelo Instagram no @cota_deleite. Perfeito. Amiga, eu te procurei tanto. Georgette. Escreveu Georgette de todas as formas. Aí eu, gente, era gota de leite. O meu tá mais fácil. Coloca osteopatia pediátrica e daí já aparece meu nome ali do lado. Fica mais fácil de encontrar por lá. O consultório eu atendo ali no Sky, hoje no Instituto de Osteopatia Pediátrica do Amazonas. Atendo junto com o Wagner. E também atendimento domiciliar. Né? Mas é facinho encontrar a gente lá pelo Instagram. Legal. Qualquer coisa, vem aí mais uma edição, a 7ª edição do curso de cuidados com recém-nascido, lá da WeClinic. Vale muito a pena, gente. Eu acho assim que é um investimento irrisório, assim, irrisório, é simbólico, na verdade, diante do impacto que gera. É informação que vale ouro. Isso, né? e assim, eu deixo agora de mensagem, como mãe, para as minhas pacientes do consultório, lá da Policlínica do SUS, que eu tenho essa oportunidade de lidar com todo esse público, busquem conhecimento. O conhecimento, ele é gratuito. Hoje a gente tem internet, usem o TikTok para buscar informação de qualidade. E sigam os instintos maternos, gente. Mãe sempre sabe o que é bom pro seu filho. Ele quer colo sim, ele quer contato pele a pele, ele quer estar ali. Deixem o filho de vocês livre, o que a Thiago falou, a criança precisa de movimento. Ela não precisa de muita coisa, gente. Não precisa daquele berço caro, não precisa. Ela precisa só que você esteja ali olhando, cuidando, dando o essencial para ela. Busquem conhecimento. Acho que essa é a minha mensagem de hoje, que infelizmente a gente não tem popularizado o que a gente gostaria. Mas conhecimento é gratuito e tá aí para todo mundo. Então acho que essa é a minha mensagem. E é isso aí, finalizamos mais um episódio do Papo é Delas. Siga a gente no Instagram, aí no YouTube. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo, gente. Até a próxima, gente. Tchau, até o Bora próximo. pra academia agora. Eu vou. Eu já tô